Oi, bonequinhas, tô gravando um vídeo, finalmente, depois desses últimos meses sumida, né? Algumas pessoas que me seguem aqui já sabem mais ou menos o que aconteceu. Outras eu acho que não têm, assim, a menor ideia, né, do porquê eu sumi. Talvez algumas nem tenham percebido o porquê eu sumi. Mas eu sei que eu tinha que gravar esse vídeo, talvez eu até devesse ter gravado isso antes, né? Tava tendo os meus planos de gravar antes, mas eu não tinha ideia do que eu ia enfrentar, do que eu ia passar ainda, então a verdade é que eu não tive nem tempo. E quando eu consegui tempo, eu não estava tendo coragem, né? Eu pedi orações algumas vezes aqui no meu Instagram pro meu pai. Acontece que a gente descobriu no começo de novembro que ele estava com câncer, né? E já estava, infelizmente, em estado muito avançado. Ele teve um câncer no duodeno, que já estava assim, mais de 50% do duodeno tomado. Virou metástase e foi pro cérebro e ele estava com 4 grandes lesões no cérebro. Então foi um susto muito grande porque ele estava um dia trabalhando, vivendo uma vida normal, uma pessoa normal, ativa, né? Muito ativa, por sinal. E de uma hora para outra estava tudo errado com ele. Enfim, eu não vou entrar em detalhes de como foi isso, porque para mim é difícil também ficar revivendo, né, mentalmente cada um desses momentos. E foi internado, e já nessa primeira internação a gente não sabia se ele ia sobreviver ou não, né? Então foi até uma grande sorte. Eu agradeço todas as orações, vocês me emocionaram bastante com todas as mensagens que eu vi aqui. Desculpa, todas as mensagens que eu vi aqui, de todas as pessoas torcendo. De todas as pessoas torcendo por ele, orando, né? Até porque no caso dele realmente era uma questão de milagre, e a gente teve pelo menos esse milagre dele sair, né, do hospital, dessa primeira internação dele. Então ainda tive a oportunidade de passar mais um tempinho com meu pai, né? E nem todo mundo tem isso. Muita gente perde pessoas que amam assim de uma hora para outra, né? Em acidente, infarto, enfim, várias situações, né? Então acho que desse ponto de vista eu tive sorte de ainda ter um certo tempo com ele, mesmo de uma forma muito difícil, né? Eu pensei muito, né? Eu demorei também pra gravar esse vídeo porque eu fiquei pensando muito no que eu ia contar pra vocês, né? Porque gente, as pessoas falam, você tem que voltar pra vida, tem que voltar, né, a fazer as coisas, a vida continua pra você. Gente, mas só quem vive algumas coisas, só quem vive, né, essa doença, convive com alguém que tem essa doença, sabe o que é. Eu já perdi uma amiga com câncer, já conheci outras pessoas que tiveram câncer, né, algumas que faleceram, outras que sobreviveram, né, então é uma doença, na verdade, até bem comum, mas eu não tinha ideia, não tinha a mínima ideia do que era o dia a dia, e cada dia é uma batalha. Então muita coisa aconteceu. Eu pensei bastante, né, em como eu gravaria esse vídeo. No começo eu pensei em contar pra vocês tudo o que aconteceu, né, detalhadamente, até pra vocês entenderem como não é fácil você virar pra uma pessoa e falar, volta pra sua vida normal, continua, a vida continua. Sim, a minha vida continua, eu tô aqui, né, mas tem certas coisas que a gente vive que mudam a gente, que são muito pesadas, que não é de uma hora para outra, ou que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez 1 ano. Não é assim que a gente recupera, né? Mas eu decidi que eu não vou entrar em detalhes sobre tudo que aconteceu por alguns motivos. O primeiro é que eu teria que ficar revivendo aqui, né? E foi muito pesado, gente, foi muito pesado mesmo. Foi muito pesado, muito dolorido. É uma coisa assim que, como eu falei, só quem vive consegue entender, né? O que é
o que é passar por isso. Então, se eu colocar em palavras, vocês até consigam ter um pouquinho de noção, mas não acho que vale a pena, porque meu pai era uma pessoa muito, muito, muito alegre, muito otimista. E uma das coisas que aconteceu foi que essas lesões no cérebro mudaram muito o comportamento dele, né? Mudaram, assim, várias coisas. Então eu acho que meu pai merece, né? Que vocês mesmo não conhecendo, que vocês consigam imaginar, né? A pessoa que ele realmente era, e não esses últimos meses que ele estava doente, que na verdade ainda não era mais ele, né? Então, era uma pessoa muito boa, que ajudava todo mundo, fazia o bem para todo mundo. E até por isso, para mim, foi muito difícil aceitar, sabe? Porque a primeira coisa que a gente pensa é que a pessoa não merece passar por isso, né? Eu sei que todo mundo morre, né? Quando a gente fala assim, as pessoas morrem, né? Sim, as pessoas morrem, todo mundo morre. Mas existem formas diferentes de morrer, né? E quando a gente vê certas coisas, pessoas que a gente ama sofrendo, eu acho que a melhor palavra para poder descrever o que a gente passou foi desespero. Então, quando a gente vê, né, e quando a gente vive isso também, porque não tem jeito, né, a pessoa que fica doente, quem cuida, a família, quem ama, fica doente junto. Então, eu até me perdi no que eu estava falando. Então, vamos lá, eu quero que vocês tenham a imagem do meu pai, né, mesmo que rapidamente nesse vídeo, a imagem que ele realmente merece, que é de uma pessoa alegre, brincalhona, tava sempre fazendo piada com tudo, brincando com todo mundo, tratando todo mundo bem. Então acho que é essa imagem, né, que eu tenho que preservar dele. É isso que eu tenho que falar dele, né? A pessoa maravilhosa que sempre, todo dia falava que me amava, vinha e voltava de novo. Já falei que te amo hoje só umas 20 vezes, né? Sempre muito carinhoso, tinha que me beijar, me abraçar o tempo todo. E muitas vezes eu nem retribuía, né? Porque ele fumava muito, que era uma questão que me deixava muito chateada, triste, né? E outra coisa também, que eu não vou entrar assim nos detalhes de tudo, porque não vou fazer uma campanha anti-cigarro aqui, né? Muito embora já fique subentendido que o cigarro estava aí, né, como talvez não o único culpado por essa situação, mas um fator bem determinante, né? Eu acho que eu já enchi o saco de muita gente, inclusive dele, a vida inteira, e não adiantou nada, né? Mas, como eu disse, todo mundo morre, a questão é como morre, né? Como que você passa até chegar aquele momento. Então, algumas vezes a gente faz escolhas muito ruins. E nem por isso eu acho que ele merecia. Não merecia. Pela pessoa que ele sempre foi, não merecia, mas fez escolhas ruins em relação à saúde. E infelizmente, né, ele acabou falecendo em fevereiro, dia 12 de fevereiro, às 11 e pouca da noite. Eu estava lá com ele no hospital, né, em uma outra internação. Naquele momento, realmente já estava óbvio, né, que não tinha muito mais o que fazer, já tinha perdido todos os movimentos. Ele ainda estava lúcido, mas já não conseguia mais falar, se comunicar, não conseguia deglutir, né, então parou de comer. Ele foi perdendo, né, começou perdendo os movimentos o movimento da perna direita, né, aí foi aos poucos evoluindo. Então, realmente, mesmo se ele ficasse aqui mais tempo, não seria muito bom, né, para ele, para ninguém, né, porque é um sofrimento muito grande. E outro motivo que eu acho importante também eu não entrar, né, em tantos detalhes de tudo que aconteceu, porque foram coisas assim dignas de filmes de terror, com requinte de crueldade. Porque, como eu falei antes, muita gente tem câncer, né? É uma doença bem comum, na verdade.
Só que muita gente também descobre cedo, então consegue, né, não usam o termo curar, né, não existe esse termo curar, eu acho que, não sei depois de quantos anos, se não aparecer de novo, mas enfim, mas muita gente consegue viver bem, né, consegue fazer cirurgia, e aí de repente até uma químio ou só a cirurgia, mas quando descobre no começo, né, e inclusive uma pessoa quando ficou sabendo, né, do meu pai, tava desesperada também, porque a mãe tinha acabado de descobrir um câncer de mama, ou tava em suspeita ainda, enfim, mas era uma coisa mais inicial. E eu penso se de repente alguma pessoa aí tá me assistindo, ou conhece, ou até tá passando por isso, né? Mas de repente é uma coisa ainda muito inicial, e aí vai me ver contando aqui tantas coisas horríveis, né? Eu acho que posso causar um desespero que talvez seja desnecessário, que não necessariamente a pessoa vai passar por isso, ou a pessoa que ela conhece, o ente querido que ela conhece, né, que pode eventualmente estar com câncer, vai passar, né? Como eu falei, estava muito avançada na questão do meu pai, então realmente não tinha jeito. É claro que eu acreditei, né, eu acredito em Deus, então eu fiquei pedindo por um milagre, né, e teve momentos também que os médicos são treinados, né, para passar uma certa, não sei se tranquilidade, mas para tentar acalmar a gente, né, porque realmente eu acho que para qualquer pessoa, mesmo que no começo, é um diagnóstico muito assustador, né? Você ouvir a palavra câncer é muito assustador, né? Quando surgiu a história de suspeita, eu entrei em desespero, eu não conseguia parar de chorar, assim, um segundo, não conseguia parar de chorar um segundo, né? Até eu entender, né, o que estava acontecendo, até começar a aceitar, entre aspas, né, porque tinha que ajudá-lo, então não tinha mais tempo para ficar sofrendo, mas até lá foram dias chorando sem conseguir parar de chorar, verdade, porque foi, nossa, foi uma coisa foi um sentimento de angústia muito grande, uma coisa que eu não sei explicar para vocês, né. Eu acho que lá no fundo eu já esperava um pouco pela história dele ser fumante há muitos anos, eu implorava para ele parar de fumar, gente, mas não adiantou. Então, de certa forma, de alguma maneira, né, eu esperava que isso podia acontecer, né, mas nem isso me deixou nem um pouco preparada. Então, gente, é difícil, foi muito difícil até me arrumar para vir hoje, porque, pra ser muito honesta, eu não tô bem ainda, sabe? Tem mais ou menos um mês e meio, né? Ontem foi meu aniversário, inclusive, foi um dia muito triste pra mim, né? Que meu pai era sempre primeira pessoa a me dar parabéns. Enfim, então foi um dia muito difícil pra mim. Mas eu tô... Então, tudo tá difícil, na verdade, né? Até a minha vaidade... né, que sempre foi a minha marca registrada, até isso, né, de até me arrumar agora é difícil, tá, sabe, ter essa vontade de me arrumar, de fazer qualquer coisa, na verdade, porque a minha vontade é de não fazer nada, só ficar na cama, né, então, pra mim, até tá aqui, tá sendo uma grande luta, né, outras questões que, aqui no meu quarto eu tinha montado um estúdio, né, então, sempre fiz meus vídeos aqui no quarto e tal, e nessa coisa toda, a minha casa já estava tendo algumas obrinhas, algumas reformas, né? E com essa história toda, eu acabei indo para casa da minha mãe, né? Porque nós precisávamos estar juntas para cuidar do meu pai. Então, muita gente queria, né, saber várias coisas e tal, e eu não tinha... Eu tava lá na casa da minha mãe, e às vezes as pessoas faziam perguntas sobre produto, alguma coisa. Gente, eu fui com a minha roupa do corpo, e assim, levei umas pecinhas de roupa, alguns cremes pro cabelo eu comprei, assim, entendeu? Isso sem contar que no primeiro mês que ele ficou internado, né, era só hospital. No hospital eu não tava nem tomando banho. Então, quando eu comecei a revezar com a minha mãe, né, de ela dormir uma noite lá e depois eu revezar, dormir uma noite, só que eu passava o dia inteiro no hospital, chegava de manhã e ia embora à noitinha, né? Então, já chegava à noite... E para tomar banho e tal, e acabar o dia. Então, eu não tinha nem
nem produtos, nem roupa, gente, nem nada, entendeu? Foi um mês assim no hospital e depois na casa da minha mãe também. Eu não levei quase nada, que a gente já saiu do hospital direto lá pra casa da minha mãe. Então, eventualmente, algumas pessoas fazendo perguntas sobre produtos e tal, desculpem. E depois também, mesmo aqui, depois que eu voltei pra casa, eu desmontei todo o meu estúdio. Porque eu e minha mãe agora decidimos que vamos morar juntas, né? A gente tem que morar juntas, acho que ninguém nem mais consegue ficar separado. Tava todo mundo junto lá na casa dela. A gente só não sabe onde. Então, eu já comecei a desmontar tudo aqui porque eu tive que fazer uma obrinha ali na parede, na janela que tava com problema. Então eu já desmontei todo o estúdio, né? E aí tava, gente, vocês não têm ideia, tiraram coisa de um monte de coisa que tava dentro de um monte de lugar e tal, então ficou tudo de cabeça para baixo aqui, sabe? Com um monte de coisa espalhada pela cama e um monte de coisa espalhada pela casa, então ficou uma loucura isso aqui. Hoje que eu tomei coragem pra tirar algumas coisas aqui do quarto, pra varrer, pra limpar, tava imundo. Peguei, assim, as minhas coisas de iluminação, peguei a câmera, tava tudo, sabe, guardado, espalhado, bagunçado, enfim. Então hoje só que eu tomei coragem pra fazer isso, né, porque eu não tinha nem ânimo pra fazer isso. Tava tudo aqui de cabeça pra baixo, né, como eu falei pra vocês, eu não sei nem se eu vou continuar a morar aqui ou se eu vou pra casa da minha mãe. A gente tá pensando em alugar um dos apartamentos, mas eu ainda não consegui me decidir, né, onde a gente vai ficar, então por isso tá tudo muito confuso ainda, né, foi tudo muito complicado, mas eu consegui já dar uma ajeitadinha aqui pra pelo menos gravar esse vídeo pra vocês. Vou tentar voltar aos pouquinhos, mas confesso que ainda tô totalmente perdida, eu tô até sem ideia, né, é difícil, as coisas simples, né, agora estão parecendo mais difíceis. É engraçado falar isso, mas até, né, tudo, como eu falei, até me arrumar, né, sabe, ter essa vontade de me cuidar, e aí eu penso, gente, como é que eu vou vir falar de produtos de cabelo? Meu cabelo se acabou, gente. Especialmente no primeiro mês, se acabou, minha pele se acabou, tudo se acabou, eu não consegui ter cuidado nenhum. O único momento que eu tinha né, era a hora de tomar banho, né, isso porque minha mãe estava lá junto comigo, entendeu? Ajudando a cuidar do meu pai, porque como ele foi perdendo os movimentos, né, ele estava dependendo de mim para tudo, e mentalmente, né, psicologicamente ele também, né, enfim, ficou com vários problemas, então eu tinha que resolver tudo, além de burocracias, além de cuidar dele, enfim. Então realmente o único momento que eu tinha era o momento do banho. Então, né, a minha vaidade, meu cabelo se acabou. Né? No primeiro mês que ele estava internado, eu estava usando a escova secadora todo dia e eu botava na temperatura máxima, porque eu tinha que chegar muito cedo no hospital para minha mãe poder tomar café da manhã, porque ele não podia ficar sozinho em nenhum momento, né? Porque ele estava tendo muitas alucinações, então ele achava que uma enfermeira ia tentar matá-lo, enfim, muita coisa assim nesse sentido aconteceu. Então eu tinha que estar lá para minha mãe poder tomar café da manhã, então eu tinha que sair cedo de casa, né? E então eu comecei a usar a escova secadora assim na temperatura máxima, coisa que eu não fazia, eu sempre falava aqui, né, que eu usava na temperatura 2, que era suficiente, mas como não dava para ficar esperando muito, né, eu tinha que fazer tudo muito correndo para sair rápido, para chegar cedo lá no hospital, eu acabei usando na temperatura máxima e, gente, acabou com o meu cabelo, isso destruiu completamente meu cabelo. Fora o fato que eu também já não tinha nem produto lá nesse momento para cuidar do meu cabelo, então meu cabelo viveu, assim, uma fase muito ruim, sabe? Só não foi pior do que a fase do corte químico, né? Porque superar um corte químico também não tem como. Mas, enfim, eu me acabei, minha pele se acabou, né? Especialmente ultimamente, porque eu sempre cuidei da minha alimentação, sempre malhei, sempre tudo, gente, mas eu não tô bem. Não tô conseguindo me controlar, agora eu entrei numa fase de comer pra caramba, de estar totalmente descontrolada com a alimentação, de sentir vontade de comer doce, que eu nunca tive, de precisar ficar comendo, assim, mesmo sem sentir, assim, prazer, sabe? Eu não sei explicar, eu engordei agora, na verdade, antes tinha emagrecido bastante, eu não tava conseguindo comer nada, quando ele ainda tava internado, eu tava com muita dificuldade pra comer. Mas aí depois foi o oposto, começou a me dar um desespero pra ficar comendo, pra vocês terem uma ideia, só de pensar que eu teria que gravar esse vídeo pra vocês,
né? Porque eu não podia chegar aqui simplesmente voltar a gravar vídeo sobre cabelo, pele e não explicar o que aconteceu, né? Me deu uma coisa e eu comecei a comer agora. Eu não tava com fome, já tinha comido muito, né? Porque teve comemoração do meu aniversário na casa da minha mãe, ela fez almoço, e aí quando é comida dela eu como muito mesmo, porque eu gosto demais. Mas, e aí foi me dando uma ansiedade de pensar nesse vídeo, de pensar o que que eu ia falar, o que que eu ia contar pra vocês, né? Só de ter que lembrar um pouquinho, né, desses momentos, eu já fiquei nervosa e comecei a comer loucamente. Então eu tô assim, né? E é engraçado porque eu sempre me achei muito controlada, né? Eu sempre achei que eu tinha muito controle das coisas, assim, né? E eu tô vivendo um momento que eu não tô tendo controle sobre as minhas emoções mesmo, né? A verdade é essa, sobre as minhas emoções eu não tô tendo controle. Eu só tô tentando agora canalizar de forma diferente, né? Porque, obviamente, eu não quero ficar aqui só comendo, chorando na cama, né? Eu sei que eu não posso viver assim, né? Então, agora eu vou tentar canalizar de forma diferente, mas a verdade é que eu, sim, tô sem controle das minhas emoções, sabe? Então, tô em momentos assim, começo a chorar ou começo a sentir muita raiva, que é outra coisa assim, não é normal meu, eu nunca fui uma pessoa de sentir raiva, ódio, nada, mas eu comecei a sentir muita raiva, assim, até de coisas bobas, né, assim, de ficar muito irritada com coisas bobas e raiva de tudo que aconteceu, sabe, me questionar muitas coisas. Enfim, né, eu realmente entrei num descontrole emocional, que eu não sei, assim, quanto tempo vai durar. Eu espero que não dure muito, né, mas ainda é uma coisa recente. Então, não é uma coisa simples voltar para a vida normal, sabe? Não é uma coisa simples voltar, simplesmente sentar aqui, gravar vídeo, falar da forma que eu falava. Nesse momento não é simples. Espero que em algum momento volte a ser, sabe? Mas eu sei que esse já foi o primeiro passo, que era o mais importante, que eu vim aqui contar pra vocês, né? Pra quem não sabe o que aconteceu, que às vezes algumas pessoas ainda me perguntam como é que ele tá, né? E não sabem que ele faleceu, porque eu botei só no Instagram, eu não vim aqui no YouTube contar. Muito embora eu tenha pedido orações por aqui, mas é isso, gente, é porque eu também queria gravar um vídeo. O problema é que eu não conseguia fazer isso, arrumar aqui ou fazer um vídeo simplesmente com o meu celular, que eu pensei várias vezes em fazer, né? Mesmo quando eu ainda estava cuidando dele, eu pensava, vou, em algum momento, vou conseguir rapidinho sentar aqui e gravar com o celular. Gente, eu não conseguia, porque até falar sobre isso era muito difícil, sabe? Até conversar sobre isso é uma coisa difícil, sabe? Consegui, gravei esse vídeo que eu não queria, realmente eu não queria, não porque eu não quisesse voltar, mas porque eu não queria ter passado por isso, não queria dar essa notícia, né, do falecimento dele, realmente não queria. Mas, vamos lá. Voltei, espero que eu consiga manter aqui, né, uma rotina de postagens. Eu peço desculpas, né, pelo meu sumiço. Graças a Deus muita gente entendeu. Eu sei que às vezes é difícil das pessoas entenderem, né? Podem achar que é falta de comprometimento, né? Porque tem aquela história de quem quer faz, né? Mas quando a gente fala em relação à doença, a coisas que estão acima da gente, né, não é bem assim, né? Tem horas que a gente não consegue. A gente pode gostar muito de uma coisa, mas assim, família, saúde, né, vão vir antes, né? Algumas psicólogas conversaram comigo, assim, nesse tempo que meu pai estava doente, né, antes do falecimento. Assim, gente, eu não sei se eu vou precisar, né, talvez eu precise, né, fazer terapia, né, minha mãe acha que eu preciso, talvez ela esteja certa, mas é tanta coisa para resolver nesse momento, são tantas burocracias para resolver nesse momento, fora essa questão de mudança, de decisão, onde eu vou viver, onde eu não vou viver, né, que eu também não tô colocando isso como prioridade, pelo menos agora, né. Eu tô deixando também passar mais um tempo, porque é tudo muito recente, né, então
Talvez eu precise dessa ajuda para voltar para minha vida normal, mas talvez não, né? Quem sabe? Espero que seria melhor que não, né? Mas se precisar também não tem problema. Então é isso, meninas e meninos, vou ficando por aqui. Espero voltar em breve, mas agora só falando coisas boas, assuntos que a gente gosta, que é cabelo, pele, né? Talvez até maquiagem. Vou ficando por aqui, deixando aquele beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.